Olá, estamos aqui para apresentar o projeto de estação de tratamento de água na cidade de Natércia, Minas Gerais, o seminário virtual da matéria SAM 602.1. Agora, frisando alguns tópicos que a gente vai passar durante o seminário, só lembrando que eu com a Giovana, que a gente vai apresentar, e a gente vai passar por cada tópico separadamente. Então, dando sequência à apresentação, a gente fez o trabalho, como foi mencionado, para a cidade de Natércia, em Minas Gerais. Foi feita uma projeção de uma ETA para a respectiva cidade, para começar definindo, né, o que realmente é uma ETA. Uma ETA é uma extração de tratamento de água, é uma etapa no qual a água ela vai passar para que ela atinja padrões de potabilidade. Todo tratamento, a água tem que estar inodora, incolor e sem nenhum organismo patogênico para assim reduzir os padrões de mortalidade infantil e garantir uma maior qualidade dessa água. A etapa inicial que a gente fez, que foi a projeção da população de água demandada, quando a gente vai fazer um projeto de estação de tratamento, é muito válido frisar que a gente tem que estimar uma população futura, para que esse município, para que essa respectiva cidade, ela tenha um abastecimento bom e de qualidade. Então, para isso, a gente tem vários tipos de projeções, que são a aritmética, a geométrica e o crescimento logístico, que essas tabelas são apresentados os valores do censo demográfico, né, oferecido pelo IBGE, do ano de 1991 até 2010. Então, com os dados adquiridos naquela tabela, obtida pelo IBGE do ano de 1991 até o ano de 2010, a gente conseguiu fazer a estimativa pelas projeções, né, a aritmética, geométrica, a taxa decrescente, o crescimento logístico. Aqui a gente tem um gráfico comparativo dos diferentes métodos de projeção. Dá para notar que esse método aritmético e o geométrico, o geométrico esse de amarelinho e o aritmético esse de verde, tiveram um grande aumento populacional desde o ano de 2010 até o ano de 2040, porém o método de taxa decrescente, que é esse mais em abóbora, o método de crescimento logístico, esse em vermelho, tiveram os valores mais coerentes e mais próximos um do outro, não havendo assim tantos erros. Então, por esse motivo, a gente escolheu a linha abóbora, né, que é a taxa de decrescimento, para estimar o crescimento logístico da população. Então, com a taxa de decrescimento do crescimento, a gente conseguiu encontrar a projeção populacional para o ano de 2040, que foi de 4.659, como vocês podem ver nessa tabela aqui na direita. E também vale frisar que foi analisada a projeção per capita e determinada a porcentagem representativa de cada parcela da população, que está exemplificada aqui nessa tabelinha. E aí vocês observam que a população de alta renda consome muita mais água do que uma população de média e baixa renda. Então, dando sequência, né, a gente apresenta aqui os dados que a gente usou para determinar a vazão do município de Natércia. A gente levou em conta a consideração de que havia um hospital, então, por ser um hospital, consome muita água, e todos os dados dos consumidores, eles são apresentados nessa tabela aqui do lado direito. Já a tabela do lado esquerdo é apresentado os dados para encontrar a vazão, né? Que a gente encontrou a vazão por essa fórmula aqui do QA, como vocês podem ver, ela está exemplificada aqui. Representa desde a captação de água no manancial até chegar à estação de tratamento, a ETA, né? O local em que a água foi coletada vai ser tratada para ser distribuída, né, para essa população dessa cidade, no caso na Natércia. E por fim, obtemos um valor de vazão, no caso, que foi de 10,12 litros por segundo. Agora, com esses dados, é possível dar continuidade às outras etapas que a gente vai explicar para vocês. Então, dando enfoque, né, ao processo de coagulação, a gente vai frisar o pré-dimensionamento da unidade de coagulação que foi realizado. Para dar início, né, eu queria falar sobre o processo de coagulação. O processo de coagulação, ele é uma fase inicial, né, que consiste no processo de coagulação e de mistura rápida. Então, para exemplificar os cálculos que a gente realizou para o dimensionamento dessa unidade de coagulação, é válido frisar aqui
que o projeto ele se inicia pela altura de água, né, que é exemplificado por essa fórmula. Também pela largura e pela velocidade, que estão em sequência as fórmulas, elas são necessárias para a determinação da carga hidráulica da seção. E para a obtenção do gradiente de velocidade do tempo e de detenção hidráulica, é necessário que anteriormente seja calculada a velocidade de escoamento, a altura do nível de água no início do ressalto, profundidade do ressalto hidráulico e a profundidade da lâmina líquida. A velocidade do escoamento na saída do trecho é a diferença entre a altura do ressalto e a perda de água. Todas as fórmulas estão exemplificadas aqui. Então, falando mais sobre a calha de Parçal, ela foi escolhida porque ela tem uma capacidade de medir a vazão do afluente ao mesmo tempo que realiza a sua retromistura. Ela é responsável pela completa mistura entre o coagulante e a massa líquida. Vale frisar que o resultado de tempo de agitação encontrado nos cálculos que a gente realizou anteriormente foi de 0,16 segundos, o que respeita o limite de 5 segundos exigido pela calha, como está exemplificado aqui. Quanto ao gradiente, a gente encontrou o valor de 1.281,92, o que também obedece à ordem de 1.000 segundos delimitado, logo se garante a eficiência na mistura rápida e da coagulação. Então, dando sequência na nossa estação de tratamento, aqui vale frisar que o projeto de floculação, ele promove a aglutinação das partículas, ou seja, a junção das partículas que já passaram pela etapa de coagulação. Então, aquela etapa no qual é injetado um produto químico para que haja aglutinação das partículas coloidais já foi realizada. Então, com isso, a gente realiza a floculação. Ela facilita o choque entre as partículas, devido à agitação lenta exposta pelo escoamento da água. A formação de flocos e de impurezas facilita sua remoção por sedimentação sob a ação da gravidade ou flotação ou filtração. Além disso, a floculação pode ocorrer para os processos hidráulicos ou mecanizados. Eu vou exemplificar para vocês como funcionou no próximo slide. Então, como frisado, foi utilizado o método hidráulico do tipo vertical para determinar a unidade de floculação. Aqui a gente tem alguns dados básicos que foram utilizados. Vale expor aqui que os parâmetros que a gente adotou foi com base no livro de Sidney Ferreira, que é o tratamento de água, concepção do projeto e operação das estações de tratamento. Aí, dando sequência, essas aqui são as equações que a gente utilizou para realizar o cálculo da floculação. Aqui a gente tem os cálculos de perda de carga distribuída com seus respectivos resultados que vão ser apresentados agora. Aí, em seguida, a gente tem as equações para o gradiente, de velocidade, que dá a unidade de floculação, que é o parâmetro GT, que é muito importante, nos quais foram verificadas as condições do gradiente de velocidade da unidade de floculação. Vale frisar aqui que esse gradiente ele tem que estar próximo ao valor adotado, que foi de 40, e o parâmetro GT ele tem que estar entre o valor de 3 vezes 10 a quarta, ser maior, ou ser menor que 2 vezes 10 a quinta. Então, aqui estão todas as respectivas contas para o cálculo do GT, Por fim, a gente achou um GT de 3,32 vezes 10 a quarta, que está dentro do parâmetro. Agora a gente vai falar sobre o pré-dimensionamento das unidades de decantação e filtração. Ambos são métodos de separação de mistura heterogêneos. A decantação, ela tem um papel fundamental de separar sólidos sedimentáveis por meio da gravidade para o fundo do tanque. E a água decantada, ela irá passar através de filtros que irão reter os flocos que não foram retidos na etapa anterior, oferecendo uma água no final do processo sem a presença de turbidez, odor e sabor. O dimensionamento dos decantadores eles foram feitos utilizando a sedimentação de partículas floculentas do tipo 2, e para os cálculos do projeto, utilizou-se os de fluxo horizontal, dotados por um sistema de remoção semi-contínua de lodo. A partir dos dados gerais,
pôde-se calcular a vazão, obtendo 0,1109 metros cúbicos por segundo. Essa tabela, ela representa os critérios para dimensionamento do decantador por Azevedo Neto, e aqui os números adotados para os nossos cálculos. A seguir, a gente tem a equação para cálculo da área de sedimentação e a largura B. Os resultados são apresentados na tabela. Em seguida, a gente tem a taxa de verificação de escoamento superficial. O QN ele foi calculado utilizando a vazão nominal de 0,01 metros cúbicos por segundo, e o Q máximo ele foi utilizado usando a vazão do projeto, de 0,01109 metros cúbicos por segundo. Os valores encontrados, eles são inferiores a 30. Então, conclui-se que o pré-dimensionamento é adequado. Aqui a gente fez a verificação do tempo de detenção hidráulico e os valores da velocidade horizontal, ambos utilizando as equações ao lado, e os valores estão apresentados aqui também. Em seguida, a gente definiu o número de calhas de coleta e as taxas lineares de escoamento, também representado pelas equações ao lado e os resultados apresentados na tabela. E através dessas equações, a gente realizou o dimensionamento hidráulico, como mostrado na tabela a seguir, nessa tabela, com todos os valores calculados. Agora, falando um pouquinho sobre a filtração, o filtro que foi escolhido é um rápido, de tipo camada dupla, composto de areia e antracito, controle hidráulico, tipo filtração constante e variação de nível, e sistema de lavagem de ar e água contracorrente, seguido dos valores abaixo. Aqui foi obtido o número de unidades de filtração. A gente calculou a área útil de filtração e a área para cada filtro. Aqui a gente tem a relação de altura do material e do diâmetro efetivo. E como a característica do material ela deve ser maior que 1000, então o material está adequado. Aqui a gente tem a característica do fundo falso, da camada de suporte, o cálculo da vazão de ar e água requeridas para a lavagem da filtração. Lembrando que as equações elas estão apresentadas ao lado e os valores obtidos estão em todas as tabelas. O cálculo do diâmetro da tubulação de saída, o cálculo da dimensão das comportas de entrada e vertedor de saída, o cálculo da dimensão da válvula de saída de água de lavagem e, por fim, o dimensionamento das calhas de coleta de água. Agora, essa etapa trata-se do pré-dimensionamento de tanque de contato. No processo de tratamento de água, utiliza-se um agente físico ou químico conhecido como desinfetante, para destruir os micro-organismos patogênicos. Os desinfetantes mais conhecidos são o cloro, ozônio e luz ultravioleta. E uma das técnicas mais utilizadas no tratamento de água para desinfecção é o cloro. O cloro ele é adicionado na água em gás, sódio ou hipoclorito de cálcio. As quantidades de cloro na água variam com as necessidades de desinfecção. Em casos de água contaminada organicamente, a cloração combate o gosto e os odores desagradáveis na água. No dimensionamento, tomamos como base as tabelas a seguir, com os dados do grande consumidor e a vazão. Em seguida, a gente adotou os critérios para dimensionamento do tanque de contato e foram realizados cálculos de tensão de volume e geometria do tanque de contato, como pode ser observado na imagem. Então, calculou-se o consumo diário de cloro com as dosagens mínima, média e máxima, como pode ser observado a seguir. Então, foi admitida uma autonomia de 20 dias, portanto, dividiu-se o valor da massa média pela quantidade de dias, obtendo assim a massa do produto. Então, concluindo, esse estudo demonstrou a complexidade de se analisar uma ETA. A análise ela vai desde a demanda populacional até as próprias etapas do processo. Foi apresentados cálculos para cada uma das etapas, com diversas variáveis que relacionam e interferem no resultado final. Os valores obtidos em cada uma das etapas estavam dentro do limite esperado, e o estudo serve para análise dos resultados e otimização dos processos. Aqui são as nossas referências bibliográficas e agradecemos pela atenção.